Nós não podemos adotar como comportamento a reprodução do dogmatismo político, se quisermos ser entendidos como pessoas que buscam a lucidez. Porque assim como o dogmatismo religioso, ele gera o fanatismo que retira a possibilidade de reflexão e observação sobre as coisas, o fanatismo político também tem esse mesmo poder. É a partir do fanatismo político que conceitos demagógicos viram chavões absurdos aceitos como verdades absolutas, como do tipo cidadão de bem para quem defende a tortura ou o gabinete do amor daqueles que se dizem a civilização contra a barbárie. E usam da lacração e da rotulação generalizada para manchar a reputação de quem não reza a sua cartilha. É muito interessante observar, e nesse exercício reflexivo que nós propusemos aqui nesse canal, de que há uma narrativa do lulopetismo e de seus simpatizantes, dos lulofetivos, podemos assim dizer, de que Ciro Gomes errou ao se opor ao lulismo. Chegou a acusá-lo, inclusive, de ser o grande divisor do campo progressista no Brasil. É interessante observar que é sempre o Ciro que tem que pedir perdão. É sempre o Ciro, o homem destemperado, o homem desequilibrado. E eu diria assim, Ciro é um homem que, assim como você e eu, tem os seus defeitos. Tem suas manias, e este canal sempre fez questão de ressaltar isso, a condição humana de Ciro Gomes. Mas este ser humano que veio do Ceará, embora tenha nascido no interior de São Paulo, este homem foi o único homem que se colocou como candidato à presidência da República nas eleições de 2022 com um projeto de verdade. E a narrativa contra Ciro é fazer dele uma caricatura de um homem destemperado e desequilibrado. Como se Lula ou Bolsonaro não tenham dito coisas absurdas e apresentado comportamentos menos republicanos. O grande defeito de Ciro Gomes, e nós que compartilhamos dos seus princípios e não rezamos a cartilha do bolsolulismo, é que Ciro e nós mostramos o que eles não querem ver. Seja por carência afetiva ou cinismo mesmo. Ciro, para estes, erra ao apresentar as contradições de uma pseudo-esquerda que não tem moral para confrontar nem mesmo o amoral Bolsonaro. Uma esquerda adoentada e sem proposta e que já está decepcionando em menos de 3 meses. Esses que apontam os erros de Ciro Gomes, será que eles conseguem enxergar os erros de Lula? Porque é fácil cobrar dos outros aquilo que a gente quer que o outro faça, mas será que o emissor dessa crítica, com a sua arrogância, que nós podemos dar o nome de lucidez, uma lucidez que é conduzida por um bando de lunáticos que se acham os donos da verdade, e ao serem questionados se ofendem facilmente. Será que Ciro é que é errado da história? Ou será que um candidato que já tinha sido presidente em outras oportunidades promete cerveja e picanha, mas diz descaradamente que não sabe como gerar empregos? Será que isto sim é que não é um erro e não simplesmente porque o Ciro falou de um tom assim ou assado? Ou será que Ciro é que estava errado? Ou porque falou que Bolsonaro mentiu para o povo, que ia ser contra a corrupção, que ia combater a corrupção, mas ele era corrupto em si?
E quando então Ciro mostrou que Lula fala tanto do Bolsonaro, mas fez exatamente a mesma prática econômica, essa política econômica, será que Ciro está errado em falar isso? Talvez para os ditos progressistas do Brasil, falar a verdade, não esconder ela, não ficar no jogo de palavras, seja um erro. Porque para estes o acerto é enganar o povo com um ar de civilidade, ao passo que o desequilibrado, o destemperado Ciro Gomes e até mesmo o invejoso Ciro Gomes já tinha falado da decepção que seria este governo que está se mostrando um governo inapto. E nós já tínhamos avisado a grande diferença entre Ciro Gomes, Bolsonaro e Lula é que os dois últimos são aqueles que adoram apontar o dedo para o outro, mas não aceitam, em hipótese alguma, que as suas contradições sejam confrontadas, porque não tem resposta. E não adianta a mídia lulopetista dizer que o contexto agora de Lula é difícil, era diferente dos outros contextos em que Lula vinha ocupando. Mas isso nós já tínhamos dito antes. E também cabe uma responsabilização para o eleitor brasileiro que acha que sempre tem a fórmula mágica, a fórmula rápida, quando na verdade o que nós precisamos é gente que apresente uma proposta com qualidade, com início, meio e fim, e não simplesmente o sonho, uma quimera, uma narrativa. Caberá, sim, a responsabilidade de quem aceitou ser enganado por Lula. Isto vale para Eduardo Moreira e para outros que atacaram o Ciro lá atrás, que deixaram o Ciro sozinho e agora que o barco do Lula está afundando, talvez queiram se aproximar. Alguém dirá que eu tenho, vamos dizer assim, uma certa... a palavra que vai me definir como certo ranço. E eu digo que não é ranço, é só memória. Se ontem você não quis andar comigo porque você achava que eu não tinha chance, agora você quer andar comigo porque quem tu apoiou não te deu o espaço que tu quer? Você acha que eu posso confiar em ti? Isso chama-se coerência, que é uma coisa que eu não estou vendo nesta gente que está por aí, se dizendo a civilização, quando na verdade já dizia o próprio Rousseau que a civilização corrompeu o homem e talvez, no caso dos petistas, corrompeu-os tanto que eles aceitam a mentira, a corrupção e a enganação como modus operandi. Eu não.